Queres ouvir uma história? Em 2001 fiz a minha primeira expedição em Marrocos e vivi experiências interessantíssimas. A história que te conto hoje foi uma dessas experiências. Nos dias anteriores tínhamos andado várias vezes, que nos perdemos e tínhamos andado por caminhos de facto muito maus, perigosos até, portanto chegámos a um sítio em que de facto o caminho, apesar de ser muito trialeiro, ainda assim era largo, e tínhamos acabado de passar um rio, estávamos a subir e do lado direito, portanto estávamos à procura de um sítio para acampar porque já estávamos a chegar ao final do dia, e do lado direito eu vi um sítio bastante liso no meio de umas árvores, coisa que o resto do grupo não tinha reparado, e portanto, como tínhamos rádios, eu disse: epá, está aqui um sítio porreiríssimo para acamparmos. Então a malta parou, voltámos atrás, fomos ver o local e de facto ali parecia ser o sítio perfeito, demasiado perfeito até para aquilo que tínhamos estado a ver no caminho para lá. Que era tudo cheio de pedra, não havia sítio para montar as tendas, e aquele ali era terra batida, rodeado de pedras, e tinha uma levada de água que vinha do rio pelo qual tínhamos acabado de passar, e portanto aquele sítio era espetacular, e decidimos de facto acampar ali. Não tínhamos visto ninguém pelo caminho e portanto estávamos tranquilos. Começámos a preparar o acampamento e o Bruno decidiu ir tomar um banho ao rio que estava lá embaixo. E então, enquanto montávamos as tendas, de vez em quando ouvíamos o Bruno a cantar, satisfeito da vida por estar a tomar banho no rio, e porque estávamos ali sozinhos, não é verdade? Não é verdade. De facto, quando estávamos a montar as tendas, vimos passar uns miúdos com uns burros e com uns cântaros de água, portanto iam ao rio buscar água, no tal rio onde o Bruno estava a tomar banho. Ficaram surpreendidos por nos ver, e o Bruno depois contou-nos que também ficou surpreendido de os ver a eles. Foi só o tempo de enrolar uma toalha à cintura, enfim, junto com os miúdos iam também raparigas que iam apanhar lenha, e pronto, algumas já em idade casadoira, e portanto a coisa podia não ter corrido muito bem porque não estávamos exatamente em países mais liberais como seriam talvez os do norte da Europa ou algo parecido. Estávamos em Marrocos e portanto aquilo podia ter corrido mal, mas a minha história é uma experiência engraçada. Depois de eu ter montado o acampamento, fui fazer a barba na tal levada. E portanto pendurei o meu kit de higiene num ramo de árvore que estava por cima da levada, e pus espuma de barba e estava a fazer a barba, passando com a lâmina na água, e então do outro lado do rio que lá estava em baixo, portanto na outra encosta, comecei a ver que de facto andavam as raparigas que tinham passado junto com os miúdos que iam buscar água, e também no grupo ia uma outra velhota, e estavam a apanhar lenha daquele lado. E então reparei numa rapariga sentada numa pedra do outro lado da encosta a olhar para mim. Tinha lenha no colo, mas estava a olhar para mim. Então eu parei de fazer a barba, levantei-me, olhei para a encosta e disse-lhe adeus. E ela levantou-se, deixou cair a lenha, não fugiu, tapou a cara com o lenço e ficou ali envergonhada, e não retribuiu o aceno, mas também não fugiu, ficou ali envergonhada a olhar para mim. Estes contrastes são de facto fantásticos, as diferenças culturais, que são coisas que nos atraem, são iguais em todos os países do mundo. Portanto, nós estávamos naquele país para absorvermos as diferenças de cultura, mas aquela moça também provavelmente nunca tinha visto europeus, só se viu pouquíssimas vezes, e estava curiosa para ver as nossas casas, que eram as nossas tendas que estavam ali montadas. Provavelmente aquilo até era um terreno agrícola, e seria de alguém, com certeza. Nós é que não estávamos à espera de ver pessoas. No dia seguinte vimos que uns 200 metros depois do acampamento
quando chegávamos ao topo da subida olhávamos para baixo e tinha uma aldeia, portanto existia ali uma aldeia, era dali que vinha aquela malta toda. E enfim, portanto foi uma experiência interessante. Claro que quando passámos pela aldeia já toda a gente estava à nossa espera, já toda a gente sabia que nós estávamos ali, mas neste caso é fácil perceber quando é que eles estão ou não habituados a turistas. Naquela aldeia não estavam, porque os miúdos não vinham correr atrás dos carros a pedirem-nos coisas. No final desta viagem aconteceu-me mais uma coisa que eu assinalo. É um sentimento que eu não tinha experienciado antes e que é estranho. Durante aqueles dias, o grupo em viagem, basicamente só não estamos juntos quando estamos a dormir, e portanto aquilo é uma espécie de Big Brother, uma expedição é uma espécie de Big Brother, e portanto tudo o que há de bom e de mau nas pessoas, em situações destas, de estarmos constantemente juntos, vão sobressair. Neste caso, a minha experiência foi, para todo o grupo tinha-se esgotado o tempo, nós tínhamos que iniciar o regresso na direção norte. Todo o grupo, à exceção do Kim, tinha chegado ao limite de tempo para estar naquele país e, portanto, nós teríamos que iniciar o regresso na direção norte. No entanto, o Kim, que tinha mais tempo e queria ainda fazer reconhecimentos na zona onde estávamos, decidiu ficar mais algum tempo. Equipou a mota, tirou as coisas que tinha nos nossos carros porque lhe estávamos a dar apoio, montou, portanto, a mota com tudo o que necessitava, tudo de muito básico que necessitava, e então nós ficámos num ponto alto que tinha uma antena nós já não conseguimos fazer chamadas há algum tempo e, portanto, fomos para aquele sítio exatamente porque tinha uma antena de comunicações móveis e, portanto, naquele ponto alto ficámos então a ver o Kim sair de mota na zona, portanto, na direção do deserto, sentido inverso àquilo que tínhamos feito, e aquilo foi uma coisa que me tocou bastante porque pensei, se lhe acontece qualquer coisa, não tem o apoio, está sozinho, e aquilo tocou-me de facto ao sentimento e não me recordo já, mas eu creio que cheguei mesmo a chorar porque aquilo tocou-me bastante. Portanto, depois de uma série de dias a viver intensamente com aquelas pessoas e a ultrapassar dificuldades, de facto, quando vimos um do grupo abandonar o grupo, abandonar, salvo seja, sair numa rota diferente, aquilo toca-nos ao sentimento.